Cristo, estou mais uma vez tão longe do meu lar, não sei onde ir. Tentei sozinho caminhar, as lutas enfrentar. Me ajude a levantar. Vem me amparar, mostra-me o lugar, leva-me para meu lar, em ti vou confiar, Jesus. Cristo, estou mais uma vez tão longe do meu lar, não sei aonde ir. Tentei sozinho caminhar, as lutas enfrentar. Me ajude a levantar. Vem me amparar, mostra-me o lugar, leva-me te vou confiar, Jesus. Vem me amparar, mostra-me o lugar, leva-me em ti vou confiar, Jesus. Em ti vou confiar, Jesus. Não há nada comparado ao grande amor que Cristo tem por cada um de nós, não é verdade? Às vezes estamos no lugar errado, na hora errada, mas o Pai, o Criador, sempre está de mãos, braços estendidos para te receber de qualquer forma, como você está. Amém? Isso é maravilhoso, irmãos. Você consegue mensurar o tamanho desse amor, a grandiosidade desse amor? Esse é o nosso Deus.
restaura, faz de mim um vaso novo. Esse amor incondicional é a razão do meu viver. Eu te amo, meu Senhor. Tu és o meu querido e bom pastor. Nunca mais te deixarei. Não importa o que acontecer, eu te amo, meu Senhor. Não há nada comparado ao teu poder. Não há nada comparado ao teu amor. Me transforma, me restaura, faz de mim um vaso novo. Esse amor incondicional é a razão do meu viver. Eu te amo, meu Senhor. Tu és o meu querido e bom pastor. Nunca mais te deixarei. Não importa o que acontecer, eu te amo, meu Senhor. Eu te amo, meu Senhor. Tu és o meu pastor. A minha vida entrego em tuas mãos, ó Deus. Eu te amo, meu Senhor. Eu te amo, meu Senhor. Eu te amo, meu. Mais do que qualquer riqueza, mais do que os prazeres que este mundo possa oferecer, mais do que meus desejos e vontades, te amamos, Senhor. Te amamos. Obrigado, Grupo Invox, pela bela mensagem musical. Já poderíamos orar e ir embora. O que Deus nos deu até aqui já está, né, já nos alimentou bastante. Mas ainda temos alguma coisa para ouvir nesta manhã. O Espírito Santo ainda quer falar conosco mais um pouquinho. Queria cumprimentar a todos os nossos queridos irmãos, queridos amigos que nos visitam. Essa é a sua casa, é a casa do nosso Pai. E você deve retornar aqui quantas vezes sentir o desejo de estar na presença de Deus e dos irmãos. Sinta-se muito bem aqui, saiba que você é muito querido, principalmente você que está nos visitando. Você que nos assiste pela internet, também queremos dizer que Deus deseja falar com você nesta manhã.
Antes, porém, de nós ouvirmos o que Deus quer nos falar, eu gostaria de convidar aqui à frente, queria chamar um bebezinho aqui, nós temos um bebezinho aqui, recém-nascido, tem uma semana de vida, né? Queria chamar a irmã Carla Valéria aqui à frente, né? Sábado passado, quem esteve aqui viu que essa nossa irmã nasceu no reino de Deus, né? E nós gostaríamos de, nesse momento, oficializar a entrega do certificado de batismo dela, né? Carla, quem que você gostaria que nesse momento entregasse o certificado de batismo a você? Cleonice. Então, Cleonice vai entregar o certificado de batismo. E o irmão Edivaldo, primeiro ancião dessa igreja, também vai lhe entregar o kit do novo membro. O irmão Edivaldo vai te entregar o kit novo membro, mas antes temos aqui um PIN. Esse PIN aqui é o PIN de discipulador. Então você vai, o Ivaldo, você coloca aqui na... Coloca aqui. Ela vai receber aqui o PIN de discipuladora, né? A partir do... Todo verdadeiro cristão já nasce no reino de Deus como missionário, né? E a nossa irmã Carla, ela está sendo oficializada aqui, né? Que ela é uma discipuladora, então está recebendo um PIN. E o irmão Edivaldo vai entregar também e estender aqui as boas-vindas em nome de toda a igreja, como primeiro ancião da igreja, entregar o kit do novo membro, tá bom? Vamos dar uma saudação para a nossa irmã, que Deus possa lhe abençoar na sua caminhada, viu, irmã? Estamos juntos até o céu. Irmãos, eu só queria falar mais uma coisa. O Ivaldo pediu, dá uma reforçada. Já ouviram? Nós falamos, a Adriana falou aqui. Amanhã começa uma jornada de 14 dias, 14 noites, onde nós vamos estar juntos, né? A gente vem aqui cada sábado, se encontra, é muito bom. O sábado tinha que continuar por toda a eternidade, é muito bom estar aqui, não é? Quantos aqui estão felizes por estar na casa de Deus nesta manhã? Amém. Quando acaba o culto, que o sábado vai terminando, vai dando aquela tristeza, né? Poxa, ficamos assim ansiosos por mais um sábado para estarmos aqui juntos, é tão bom, né? E eu queria falar que a partir de amanhã, você que, né, só reforçar aqui, deve estar envolvido de alguma forma com a Semana Santa, né? Que é uma semana que começa amanhã, vai até o dia 26, são 14 dias, sendo que as primeiras 5 noites, 19h30, nós estaremos nos encontrando, não juntos todos aqui, mas em pequenos grupos, são 10 pequenos grupos, surgiu mais um, viu, Ivaldo? Tá? Então são 10 pequenos grupos, a gente tinha uma meta de 10, tínhamos chegado a 9, porque um pequeno grupo, que é o da Valéria, tinha se juntado com do irmão Jesus, né? E aí a gente, ficou 9, mas aí Deus mandou mais um, a irmã Maria do Socorro, né? Unidade 5, então as unidades já se organizaram, mas olha só, se você ainda não está deslocado, ainda não tem um pequeno grupo para frequentar nas primeiras 5 noites, que é de amanhã até quinta-feira, então procure a Cleonice, né? Procure o dos anciãos, o dos líderes de pequeno grupo, e se envolva em algum pequeno grupo para participar, louvar a Deus, estudar a palavra de Deus. E a partir de sexta-feira, todos nós estaremos aqui na igreja. O irmão Anderson Martins, é isso o nome dele? Não é isso, irmão? Filho do irmão Roberto, ele é ancião da igreja de Rio Grande. Ancião da igreja de Rio Grande. O irmão Anderson Martins vai estar aqui conosco 9 noites, trazendo a mensagem, trazendo a palavra de Deus. E você não deve vir sozinho, você deve trazer aquele seu amigo, aquela sua amiga que você quer trazer para Jesus, para que ele tenha essa oportunidade também que você teve, ok?
Então está dado o recado, a Cleonice vai estar no final, à porta. Fica em pé aí, Cleonice. Bom, aqueles que não conhecem, né, a Cleonice que veio aqui à frente, é a mulher mais linda da igreja, né? Ela, por que vocês não concordam? Para mim é. Ela vai estar na porta, lá à saída, entregando ali os convites. Você deve pegar um convite para aquela pessoa que você vai trazer à igreja, ao pequeno grupo, leva. Se você quer levar 10, leva. Quantos você precisar, e ela vai estar entregando ali, ok? Bom, dado o recado. Aqui na igreja, o Ivaldo lembrou uma coisa importante. A igreja não estará fechada, nós estaremos em pequeno grupo, mas aqui na igreja, os jovens, nossos valorosos jovens, vão estar se reunindo aqui em pequeno grupo, e nós teremos as reuniões do pequeno grupo de amanhã até quinta-feira aqui na igreja. Então a igreja estará aberta todas as noites, amém? Então, você que quiser também participar no pequeno grupo com os jovens, o Alexandre Teles vai ser o líder, você está convidado também, ok? E aí? Vocês estão animados para comemorar a Páscoa? Daqui a uma semana, né? Seus filhos estão na expectativa de ganhar aquele ovo de Páscoa, né? Saboroso, aquele ovo de Páscoa grande, cheio de bombons. Essa semana no mercado tinha um garotinho, estava cheio de ovo de Páscoa, e tinha um garotinho com a mãe lá. E o garotinho, mãe, compra, eu quero, e chorava. Aí a mãe falou assim, não, olha só, o coelhinho só traz um ovo de cada vez, se você ganhar agora, você não vai ganhar na Páscoa. E aí eu fiquei pensando sobre isso, né? Sobre essa história. Como essa cultura, essa tradição entrou em nossas vidas, na vida de todos, inclusive da igreja. O texto para a nossa meditação encontra-se no livro de Êxodo. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 12. Eu não deixo marcado para dar tempo de achar igual vocês, para dar tempo de todo mundo achar. Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12. Verso 3. Vamos ler alguns versos, não vamos ler todo o capítulo, vamos ler alguns versos. Vamos ler primeiro o verso 3. Todos acharam, amém? Então, vamos lá. O verso 3 diz assim, na minha Bíblia: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Verso 5: o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Verso 6: e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. No crepúsculo da tarde. Verso 7: tomarão o sangue e o porão em ambas as ombreiras da verga da porta, nas casas que o comerem. Verso 12: porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Verso 13: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Verso 25: e uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é esse? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou.
Feche os seus olhos e vamos orar mais uma vez. Senhor, acabamos de ler alguns versos da Tua palavra que nos falam, Senhor, daquela noite em que o Senhor, com mão poderosa, libertou o Seu povo da escravidão. Aquela noite foi decisiva na vida do Teu povo e o Senhor instituiu ali a Páscoa, a verdadeira Páscoa, naquele dia. Dá-nos agora, Senhor, discernimento através do Teu Santo Espírito. Fala aos nossos corações e move, Senhor, as nossas vidas e que possamos tomar decisões importantes agora, que possam ser importantes, que durem para toda a eternidade. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. A noite é algo fascinante para a gente analisar. Muitas coisas acontecem durante a noite. Ao brilho da lua, casais trocam juras de amor. Animais noturnos saem para caçar. À noite, famílias se aconchegam nos seus lares. À noite, pássaros se aninham no abrigo das aves, das árvores. Mas, principalmente nos dias atuais, a noite esconde algumas coisas horríveis que acontecem. Serve de manto para crimes, assaltos, mortes. Muita coisa é praticada, muito pecado, principalmente à noite. Porém, quando nós falamos de noite, nos lembramos de sono. Porque alguns dizem, né, é uma frase conhecida, a noite foi feita para dormir, ainda que alguns não façam isso. Mas enquanto nós dormimos, muita coisa acontece. Enquanto nós dormimos, muitas coisas podem estar sendo decididas, inclusive a sua e a minha salvação. A sua e a minha salvação. Eu gostaria de analisar com vocês aquela última noite do povo de Deus lá no Egito. Gostaria de analisar um pouco sobre aquela noite. Após 430 anos como escravos no Egito, Deus então resolve libertar o seu povo. Aquela noite foi a noite derradeira para todos os primogênitos do Egito. Todos, sem exceção. Aquela noite também marcou uma coisa importante para o povo de Israel: a libertação, a liberdade. Naquela noite, ouviam-se gritos, lamentos, choro em todas as casas dos egípcios. Muito pranto. Em todas as casas onde o sangue do cordeiro não havia sido passado nos umbrais das portas. Ali havia choro, tristeza, lamento e morte. Mas aonde o sangue do cordeiro havia sido passado, havia louvor, havia sentimento de gratidão e reverente adoração. Contraste, né? Em lares onde não havia o sangue do cordeiro, choro, tristeza, morte. Aonde havia o sangue do cordeiro, alegria, gratidão e reverente adoração. Mas com certeza nenhum israelita dormiu naquela noite. Não dava para dormir. A expectativa era muito grande do que havia de acontecer. A Bíblia fala que foi à meia-noite que o anjo destruidor passou e feriu com morte todos os primogênitos, nas casas aonde não havia o sangue do cordeiro. Aquela noite foi tão importante, irmãos,
que ela foi chamada aqui na Bíblia, nesse capítulo 12, como a noite do Senhor. Assim ficou conhecida. Aqui, os israelitas ficaram velando, eles não conseguiram dormir. Ficaram velando, orando, na expectativa. Será que nós seremos livrados? Será que o sangue do Cordeiro vai ser suficiente para nos livrar? Ao sair dali, ao amanhecer o dia, o povo saiu com a certeza absoluta de que Deus, o Senhor, os havia libertado. Foram embora com um objetivo de adorar a Deus, mas não de adorar a Deus em qualquer lugar, de adorar a Deus no monte. Nosso Deus era conhecido como o Deus das montanhas. Engraçado, né? Deus das montanhas. E se nós analisarmos muitas coisas importantes, as maiores batalhas que nós vemos na Bíblia, onde o povo de Israel esteve envolvido, e coisas importantíssimas da manifestação do poder de Deus aconteceram no monte. Podemos relembrar alguns. No Monte Moriá, por exemplo, Abraão enfrentou uma batalha terrível entre obedecer a Deus ou ao seu coração, e teve que decidir sacrificar o seu filho Isaque. Mas ali nós vimos uma manifestação da misericórdia e poder de Deus também, dizendo: Abraão, eu já entendi que você é fiel, eu vou providenciar o cordeiro para o sacrifício. Cordeiro vai morrer um dia, cordeiro que eu, o Senhor, vou providenciar. Homem nenhum vai providenciar esse sacrifício. Ali estava prefigurado o sacrifício do cordeiro no monte do Calvário. Lá no Monte Moriá, Abraão pôde sentir o que Deus sentiria ao ver o seu filho morrer. No Monte Sinai, após a saída do Egito, nós vemos a manifestação do poder de Deus, o monte fumegando, Deus falando com voz de trovão e entregando as tábuas da lei, fazendo um concerto, aliança com o seu povo, recém-libertado da escravidão. No Monte Gerizim, o Monte Gerizim é conhecido no Antigo Testamento como o Monte das Bem-aventuranças, onde os sacerdotes se reuniram, e ali foram proferidas, está em Deuteronômio 28, as bênçãos e as maldições. As bênçãos e as maldições sobre todo o povo, daqueles que obedecem e guardam os mandamentos de Deus. Se guardarem os mandamentos que hoje te ordeno, então, sabe aquela frase que você ouve? Bendito será ao entrares, bendito será ao saíres. Serás posto por cabeça e não por cauda. Essas foram as bênçãos proferidas, só que elas são condicionais. Se hoje ouvires atentamente a voz do Senhor e guardar todos os seus mandamentos. No Monte Carmelo, vemos Elias diante de 450 profetas de Baal e mais 400 profetas de Astarote, num total de 850 profetas do inimigo, Satanás. E ali então, ele vence a batalha com o Senhor, que faz descer fogo do céu, e a manifestação do poder de Deus faz com que todo o povo de Israel caia com o rosto em terra e adore ao Senhor. O Senhor venceu mais uma vez naquele monte, o Monte Carmelo. Lá num monte desconhecido no deserto, nós não sabemos qual é esse monte, uma grande batalha foi travada entre Jesus Cristo e Satanás. No momento em que Satanás leva Jesus para aquele monte e fala assim: está vendo todo mundo, todos os reinos do mundo, eu vou te dar tudo isso, se você somente me adorar. Foi ali que Jesus falou para Satanás: sai-te, Satanás, porque está escrito, somente ao Senhor, seu Deus, adorarás. E naquele momento o diabo fugiu dele, e os anjos vieram e o serviram. Ali, a grande batalha de Jesus foi vencida. Sabe, um outro monte, algum tempo mais tarde, Jesus proferiu bênçãos, bem-aventuranças,
Ele não é um monte conhecido, não sabemos o nome, mas é um monte ao lado do lago da Galileia, do mar da Galileia. E ali Jesus, lá em Mateus 5, 6, 7, Jesus então profere ali as bem-aventuranças. Coisas importantes Deus fez em montes. E o que dizer do grande e dos maiores dos acontecimentos no monte chamado Calvário? Ali, no Monte Calvário, o grande plano da redenção foi consumado. Mas sabe, irmãos, eu queria analisar com os irmãos o que aconteceu numa noite em outro monte. Foi uma última noite, mas foi a última noite de Jesus aqui nessa terra, com vida, antes dele ser sacrificado. Foi numa quinta-feira. O monte é um monte conhecido, o Monte das Oliveiras. Esse monte foi palco de muitas coisas, muitas coisas. E eu gostaria de analisar com os irmãos o que aconteceu ali naquela noite. Talvez você já tenha visto algum quadro pintado, onde Jesus aparece ajoelhado, num jardim bonito, com uma luz em volta da sua cabeça e com um semblante tranquilo orando. Talvez você já tenha contemplado isso. Mas, com certeza, quem pintou esse quadro não se inspirou no Evangelho de Marcos, no capítulo 14. Nós não vamos ler por causa do tempo, mas marque aí na sua Bíblia e leia em casa. Marcos, capítulo 14, do verso 32 ao 42, depois você lê em casa. Você vai entender do que eu estou falando. Era Páscoa. Era Páscoa. Sabe, a Páscoa que havia sido instituída naquele dia, naquela noite, lá no Egito, como a Adriana comentou aqui quando nós cantamos o hino Caminho entre as Águas. Logo após a libertação, o povo passou pelo Mar Vermelho e Deus o libertou. E ali naquele mesmo ritual, o povo de Israel estava envolvido. Naquela quinta-feira, Jesus havia tomado a ceia com os discípulos, e diz a palavra de Deus que depois dele ter instituído inclusive o lava-pés, a Santa Ceia, a cerimônia da humildade, ter tomado a ceia da Páscoa, ele cantou um hino. Cantaram um hino e saíram. Como era costume de Jesus e dos discípulos, eles iam para o Monte das Oliveiras muitas vezes orar durante a noite. Só que no caminho, eu gostaria de ler alguns trechos que o Espírito de Profecia, no livro Desejado de Todas as Nações, falam a respeito disso. No caminho para o Monte das Oliveiras, alguma coisa interessante aconteceu. Veja o que diz o Espírito de Profecia. Olha como o livro Desejado de Todas as Nações lança luz ao texto bíblico. Veja só. A lua pascual, clara e cheia, brilhava num céu sem nuvens. A cidade estava em silêncio, os peregrinos estavam dormindo. Os peregrinos que haviam vindo para Jerusalém para adorar na Páscoa, os judeus de todos os lugares. Jesus estava a conversar animadamente com os discípulos, instruindo-os, mas ao aproximar-se do Getsemane era o nome do jardim que havia lá no Monte das Oliveiras, e era para onde Jesus estava indo, que era um lugar que ele costumava orar. Ao se aproximar do Getsemane, ele se tornou estranhamente mudo, parou de falar. Alguma coisa aconteceu com Jesus. Muitas vezes ele estivera ali para orar, mas nunca com o coração tão cheio de tristeza como nessa noite de sua última agonia. Era então contado entre os transgressores. Devia suportar a culpa da humanidade caída,
sentindo quão terrível era a ira de Deus contra a transgressão, ele exclama: a minha alma está profundamente triste até a morte. Sabe, os discípulos nunca tinham visto Jesus assim, nunca. Tão triste e indizivelmente silencioso. Diz a serva do Senhor: agora eles chegam à entrada do horto, lá do Getsêmani. Jesus deixou ali, levou os 11 discípulos, Judas já havia ido traí-lo, tinha 11, deixou ali, daqueles 11 ficaram 8, pegou consigo Pedro, Tiago e João, 3 que eram mais próximos dele, falou para esses 8 que ficaram ali: fiquem aqui, orem por mim. Foi com esses 3 mais próximos do jardim, e aí falou assim: agora vocês fiquem aqui e orem por mim. Deixou eles ali, entrou um pouco mais, distância de um tiro de pedra, diz a Bíblia, uma distância que talvez desse para ver o vulto pela escuridão, e ali então Jesus se ajoelhou e começou a orar, como ele fazia outras vezes, mas dessa vez foi diferente. O quadro que nós avistamos agora, irmãos, é pavoroso. Eu não sei se você já parou para pensar. Vem comigo, olha para dentro daquele jardim, para aquele horto, entre as árvores, observe aquele vulto ali. Ele não está ajoelhado, ele está prostrado em terra. Na sua cabeça, o seu cabelo, ele não está arrumado, ele está molhado de suor, ele está misturado com folha seca, a aparência dele, o olhar dele é um olhar de desespero. Os seus olhos estão transmitindo desespero, agonia, angústia. Observe na sua testa, é sangue. Ele está pedindo socorro. Vejam ele pedir socorro, ele está clamando ao Pai, ele está pedindo, ele está desesperado: Senhor, meu Deus, Tu pode todas as coisas, se possível for, então, passa de mim, Senhor, esse cálice, Tu pode fazer alguma coisa, Jesus estava angustiado, estava desesperado, e ele ansiava que aqueles discípulos, seus amigos, estivessem orando por ele naquela hora. Ele contava com isso. Ele havia intercedido, ajudado tantas pessoas durante aqueles 3 anos e meio de ministério. Tinha feito bem a todo mundo, tinha curado, ressuscitado. E agora ele, frágil, um homem igual a mim e a você, um ser humano, que deixou a sua divindade e revestido da humanidade, 100% homem ali naquele momento, luta como homem. E a luta é desigual. E ele começa ali, desesperado, a clamar ao Pai. Nós estamos falando, irmãos, do Criador do universo. Nós não estamos falando de qualquer homem. O Criador do universo abandonou o seu trono e se encontra numa situação como essa, deplorável, desesperado, angustiado, sofrendo. Todos os pecados, todos os seus pecados, todos, aqueles que você já cometeu e aqueles que ainda vai cometer, se por acaso você vier a pecar, estavam sendo jogados sobre ele ali. E era isso que estava causando o sofrimento de Jesus. O pecado. Não era porque ele estava com medo de morrer. Era porque o pecado causava uma separação dele com o Pai. E isso para Jesus era insuportável. Essa foi a derradeira luta de Jesus. Ele havia vencido Satanás naquele outro monte, lembra lá no deserto? Mas agora Satanás, vendo a fragilidade dele, se aproxima dele. Naquele lugar ali, onde ele está sofrendo, debilitado, fraco, necessitado de apoio, Satanás agora chega e fala assim: bom, Satanás não delegou a nenhum anjo dele
tentar Jesus nessa última hora. Ele próprio foi lá, porque ele sabia que estava em jogo o futuro de tudo. Se Jesus vencesse, ele estaria perdido para sempre. Se ele conseguisse fazer Jesus perder, toda a humanidade seria entregue a ele para sempre. Essa foi a derradeira e a maior de todas as batalhas enfrentadas por alguém. A serva do Senhor fala no Desejado de Todas as Nações que falhasse aqui Jesus, falhasse aqui Satanás, e estava perdida a sua esperança de domínio, e os rumos do mundo tornar-se-iam afinal possessão de Cristo. Lúcifer sabia o que estava em jogo, e ele não iria jogar para perder. O inimigo procurou fazer com que Jesus desistisse da sua missão. Ele chegou para Jesus e falou: vem cá, você realmente vai continuar com esse plano? Não é melhor você parar por aqui, ir embora para o céu, voltar para o teu trono? Olha só esse pessoal, as pessoas vão se matar em nome de Deus, o teu melhor amigo vai te negar 3 vezes, Pedro. Aqueles 3 que você considera mais do que os outros, que são seus amigos íntimos, que você levou lá para o Monte da Transfiguração, aqueles que você tem uma amizade mais íntima, aquele que você confia, Pedro, Tiago e João, que você pediu para orar por vocês, sabe o que está acontecendo agora? Eles estão dormindo lá, eles não estão orando por você. O outro, aquele que é o líder dos demais, aquele que é o mais capaz, Judas, esse vai te trair, está te vendendo. Olha para o futuro, quantas pessoas não vão querer saber de você? Vão receber um folheto, vão receber um convite para ir à igreja e não vão dar atenção, vão negar esse teu sacrifício. Para que você vai se sacrificar? E Jesus então ali travava uma luta terrível contra os seus sentimentos, aquele desespero, mas ele tinha um propósito, o amor dele era maior, e ele queria salvar. Sabe, talvez você tenha passado por algum problema na sua vida, talvez você ainda esteja passando, eu não sei, não conheço a vida de ninguém aqui. Talvez você esteja atravessando um momento difícil, muito difícil. Talvez você esteja preocupado com o futuro, com as incertezas, não sei. Certa vez uma mãe que havia perdido seu filho prematuramente, jovenzinho, garoto, cristã, virou para o pastor dela e falou assim: pastor, o senhor sempre falou que Deus está com a gente em todos os momentos. Aonde é que estava Deus quando o meu filho morria e ele não ouviu a minha oração? O pastor olhou para aquela senhora triste e com muito amor ele falou assim: Deus estava no mesmo lugar que ele estava quando o filho dele também estava morrendo. Deus continua no mesmo lugar. Se houvesse alguma outra forma, irmão, de Deus salvar a humanidade que não fosse através da morte de Jesus, Ele teria feito. Se Deus pudesse pegar os 10 mandamentos, que foi a causa da morte de Jesus, porque nós sabemos que o pecado é a transgressão também da lei, a desobediência, e se Deus pudesse pegar a sua santa lei, quebrar os mandamentos e falar: acabou, abolir a lei, não tem mais pecado, então agora não precisa ninguém mais morrer, está todo mundo perdoado. Se Deus pudesse, a justiça dele, o caráter dele, permitisse que isso fosse feito, o que falam aí por fora seria verdade. Deus teria abolido a lei dos 10 mandamentos. Mas a maior prova de que a lei de Deus é imutável e que ela requer, a transgressão da lei requer a morte do transgressor, foi que Jesus foi e se entregou até a morte, e o próprio Deus foi imparcial, porque era o filho dele que estava ali, não era qualquer um. Ele não tem prazer na morte de ninguém, muito menos do seu filho, e Jesus morreu por causa dos pecados da humanidade. E Jesus falava: tu pode todas as coisas, se tiver uma outra forma, então que seja. Mas no final, ele se rendeu à vontade de Deus e falou: que seja feita a tua vontade e não a minha. Sabe, Jesus já passou
Se você está passando por problema, não se preocupe. Ele já passou por problemas mais sérios do que o seu. E ele pode entender o que você está passando. Ele entende você, ele sabe tudo que você está passando. E ele se compadece. E mais do que isso, ele pode te ajudar a vencer. Ele tem condições, ele tem poder para isso. Ele sabe o que você está vivendo. Não desanime. Continue. Sabe por quê? Porque ele não desanimou por sua causa. Se ele não desanimou, você deve continuar, independente do que você esteja sofrendo. Deus é justo. Ele não foi parcial. Sabe, eu não vou mais ler nada aqui não. Acabou. Eu vou falar. Presta aqui. A gente escreve um monte de coisa, mas quem fala é o Espírito Santo, irmãos. Eu quero dizer para você que a Páscoa não é um rito. A Páscoa é uma pessoa. O apóstolo Paulo diz isso lá no livro de 1 Coríntios. Depois você lê lá, anotado aqui. 1 Coríntios 5, verso 7, ele diz que Jesus é a nossa Páscoa. A Páscoa não é um rito, a Páscoa é uma pessoa. Era um rito antes, sim, enquanto Jesus não havia vindo. Sabe, é tão difícil viver nesse mundo, é tão difícil ser cristão, mas você já parou para pensar como é difícil ser Deus? Pastor Fernando Iglesias, a igreja conhece, eu queria ler uma música que eu acho, assim, uma letra incrível. Eu vou ler a letra dessa música, eu queria que os irmãos prestassem atenção. Pastor Fernando Iglesias gravou essa música alguns anos atrás, e o título dela é O Mais Difícil é Ser Deus. Começa assim: na baixa da maré, sentado à praia, pedi que o mar levasse uma pergunta para Deus: Senhor, será que sabes como é duro aqui viver? Sofrer, chorar, ter fome, ver queridos a sofrer? Na areia, adormeci e de repente amanheceu. O sol deu vida a tudo e trouxe paz ao coração. Senti a brisa mansa, o Santo Espírito me encheu. E a voz do mar trouxe uma resposta do meu Deus. Lembra da pergunta? E a resposta foi a seguinte: meu filho, não se esqueça que na terra eu já vivi. Andei com gente humilde, com pecadores eu comi. Passei necessidade, senti a dor da traição. O meu poder é de Deus, mas é de homem meu coração. Então, chegou a vez do meu Senhor me perguntar: será que já pensou como é difícil ser seu Deus? Você já parou para pensar nisso? Falar pela palavra sem ninguém acreditar. Querer falar de perto e ter que usar a voz do mar? Meu filho, não se esqueça, porque na terra eu já vivi. Andei com gente humilde, com pecadores eu comi, passei necessidade, senti a dor da traição. O meu poder, ele é de Deus, mas é de homem meu coração. Meu filho, ser seu Deus é ser um pai que foi traído pelos filhos. É dar a salvação a quem deseja se perder. E ele termina falando, toda vez que eu leio isso, que eu ouço isso, eu me emociono. Ele diz assim: eu sei o que é ser homem. Eu sei o que é ser anjo. E eu sei o que é ser Deus. Mas de todas essas coisas, o mais difícil é ser Deus. A Páscoa não é um rito, a Páscoa é uma pessoa. A Páscoa é Jesus. Nós vamos cantar um hino congregacional que fala do sacrifício de Jesus. Nós devemos olhar todos os dias para a cruz. E ao olhar para a cruz, você deve entender o grande amor de Deus. Eu não sei, as pessoas que estão aqui conosco nos visitando, eu não conheço a vida de vocês, mas eu não posso terminar essa mensagem sem fazer um apelo.
2 apelos. Um é para você que já entregou a sua vida a Jesus. Um é para você que já foi batizado, que é membro dessa igreja. Você não pode desistir. Você não pode desistir. Ele não desistiu por você, por que você vai desistir? E outra é para você que ainda não entregou a sua vida completamente a Jesus. O que entregou um dia e está longe. Por algum motivo você abandonou. Jesus ainda continua de braços abertos. A oportunidade não acabou para você. Eu não sei se você está me assistindo agora, está nessa situação. O apelo não é para você que aceitou o apelo do pastor semana passada e veio aqui à frente, porque você já tomou a sua decisão. Quero fazer um apelo para você que ainda não tomou a sua decisão de voltar para Jesus ou de se entregar completamente a Jesus, através do batismo e seguir esse caminho. Se você te o deseja, que a gente olhe, você não vai se batizar hoje, nem daqui uma semana, não é isso. Só queria dizer para você que eu não posso terminar essa mensagem sem falar que Jesus quer estar com você no céu. É muito difícil para ele, foi muito difícil para ele, mas ele quer dizer assim, valeu a pena. Porque no ano de 2014, no dia 12 de abril de 2014, você tomou a decisão ao lado dele e fez valer a pena aquele sacrifício dele. Nós vamos cantar. Eu queria chamar o Ministério de Louvor aqui à frente, pode subir. Nós vamos cantar. Você vai ficar em pé para cantar. Mas se você quiser que nessa oração final que eu vou fazer, que eu inclua você, vem à frente. Vem à frente que eu vou orar por você. Para você que não entregou a vida a Jesus ainda. Não é para você que já aceitou. Estou fazendo um pedido, um apelo para aquele que ainda precisa voltar ou que ainda não se entregou. Se você deseja ser incluído nessa oração, venha aqui à frente. Não fique preocupado, não fique envergonhado, venha. É um ato, é um passo de fé que você vai estar dando. E nós vamos orar por você. E você que deseja que eu ore por você também, você que é membro da igreja, para que você não desista dessa caminhada. Fale com Deus aí enquanto estiver cantando. Senhor, eu quero continuar firme. Nós vamos incluir você nessa oração também. Vou olhar para a cruz. Andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar, meus olhos abri e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, sua graça me alcançou. Venha, se você está sentindo o Espírito Santo falar contigo, venha. Não deixe para depois. Ao ver tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas de vitória. Vencido é o pecado.
Vamos orar. O Espírito Santo de Deus não vai desistir de você. Senhor, aqui estamos nós, mais uma vez falando contigo. Agora, Senhor, para te dizer que a tua graça nos alcançou, apesar de não merecermos, e por isso nós te louvamos, Pai. Nós te somos gratos pela libertação que o Senhor nos concede através de Jesus. Tua palavra nos diz que se o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Portanto, Senhor, nós aceitamos na nossa vida essa verdade. É possível que haja alguém aqui, Senhor, entre nós, que lutou durante a música, durante o louvor, gostaria de ter tomado uma decisão ao teu lado definitiva, mas alguma coisa impediu. É possível que essa pessoa esteja sofrendo agora, Senhor. Eu não sei quem é, mas o teu Santo Espírito trabalha, continua trabalhando nos corações. Queremos pedir, Senhor, que o Senhor continue trabalhando no coração de cada um de nós. Não permita que venhamos nos perder, Senhor. Que possamos nos manter firmes, ainda independente da luta, da dificuldade. Pai, dá-nos sempre, Senhor, essa visão, ao vermos Jesus lá no Monte das Oliveiras, a vermos Jesus, Senhor, lá no Getsemane, ver que Ele não desistiu por nós, que possamos manter-nos firmes, não desistirmos também por causa desse grande amor. Nós pedimos que agora nos leve para nossos lares, na companhia dos teus santos anjos. Possamos, Senhor, durante essa semana, a semana que se inicia amanhã, possamos nos envolver na missão, nos pequenos grupos, na Semana Santa, e que Tu possa abençoar cada lar de esperança. É o que nós te suplicamos em nome e por amor de Jesus. Amém.